Agradecemos os ouvintes que já se cadastraram em nosso canal e convidamos os novos também a inscrever-se gratuitamente. Bom, em 1982, debaixo daquele som ensurdecedor dos bombardeios britânicos nas Ilhas Malvinas, havia soldados argentinos que não estavam apenas se escondendo da artilharia inimiga. Eles estavam, de uma forma bem aterrorizante, tentando se esconder de seus próprios comandantes. Hoje a nossa análise nos leva direto para uma das feridas mais profundas e, inacreditavelmente, ainda abertas da América do Sul. Exatamente. E olha, normalmente quando o assunto é a Guerra das Malvinas, aquele conflito de pouco mais de 2 meses entre a Argentina e o Reino Unido, o foco cai quase que instantaneamente sobre a geopolítica. A nossa mente já visualiza aquela disputa territorial, as tensões diplomáticas, ou até o envio do príncipe William às ilhas muito tempo depois. Ah, sim! Ou os submarinos nucleares britânicos. A narrativa oficial costuma se ancorar nesse cenário macro, discutindo a legitimidade do território ou as reuniões na ONU. É sempre uma discussão um pouco fria, focada em estados e governos. Com certeza. Mas o nosso mergulho de hoje vai por um caminho bem diferente. Com base na extensa e muito reveladora pesquisa do historiador e professor Reuven Feingold, da Universidade Hebraica de Jerusalém, a gente vai descer das cúpulas de governo direto para o microcosmo gélido das trincheiras. E é preciso aprofundar isso com muito cuidado. A nossa missão aqui não é falar do embate militar clássico. Nós vamos explorar o que podemos chamar de uma verdadeira guerra dentro da guerra. Uma narrativa assustadora. Exato, uma narrativa que ficou intencionalmente escondida nas sombras do Atlântico Sul. Estamos falando do antissemitismo sistêmico, brutal e totalmente institucionalizado que os soldados judeus argentinos sofreram. E o detalhe mais estarrecedor disso tudo é que essa violência não vinha do exército britânico, vinha daqueles que usavam o mesmo uniforme que eles. Quer dizer, seus próprios superiores. Para entender como algo tão absurdo pôde acontecer no meio de um conflito internacional, a gente precisa estabelecer o contexto político daquele momento. Em 1982, a Argentina estava sob o controle de uma ditadura militar bem severa, liderada pelo general Leopoldo Galtieri. E esse regime estava em claro declínio. A economia estava fraturada, inflação fora de controle. Pois é, a insatisfação popular transbordava para as ruas. Então a guerra surge como uma ferramenta política clássica de regimes autoritários que estão acuados. Foi uma manobra desesperada. A junta militar tentou usar o fervor nacionalista para unir o país contra um inimigo externo. E se perpetuar no poder. Exatamente. E o resultado prático dessa estratégia de gabinete foi o recrutamento em massa de milhares de jovens civis, recrutas que estavam completamente mal preparados, enviados para enfrentar uma das maiores potências navais do planeta num ambiente de frio extremo. É a receita para um desastre trágico. E, pensando na dinâmica interna dessas tropas, tem uma analogia que descreve muito bem a situação dos soldados judeus ali. É como observar o colapso causado por uma doença autoimune. Como assim? Veja bem, o corpo, que seria a nação argentina, está enfrentando uma ameaça externa severa, uma infecção grave que exige que todas as defesas trabalhem juntas. Mas em vez de focar nessa ameaça de fora, o sistema imunológico entra em pane. Os bombeiros, ou melhor, os oficiais encarregados de proteger a tropa, começam a jogar gasolina nos próprios soldados. Eles destroem de dentro para fora a estrutura que deveriam defender. Nossa, essa imagem ilustra perfeitamente o pesadelo duplo que esses jovens viveram. E se a gente faz a transição desse cenário macro, direto para a realidade na linha de frente, fica claro que esse ódio não era um subproduto do estresse de batalha. Não era um surto do momento. De jeito nenhum. Ele estava profundamente enraizado na hierarquia militar. A hostilidade era uma prática endêmica, institucionalizada mesmo. Que nos leva ao caso do jovem Silvio Katz. Ele tinha apenas 19 anos na época. No dia 11 de abril de 1982, o Katz chegou às Malvinas designado para o Regimento de Infantaria Mecanizada 3. E só a chegada dele já é um retrato do caos absoluto. Sim, o descaso logístico. Exato.
Ele relata ter viajado espremido num avião de carga sem assentos, saindo da base aérea de Palomar. Desembarcou naquele frio implacável do Atlântico Sul, com roupas de verão, calçados inadequados e, pasme, carregando o fuzil que estava quebrado. Caramba! E a extrema vulnerabilidade do Katz foi imediatamente explorada de forma muito sádica pelo superior dele, o subtenente Eduardo Flores Arduino. E a gente precisa pontuar a especificidade dessa crueldade. Não era só rigor militar. Longe disso. Não era um treinamento levado ao limite. Eram punições deliberadas, diárias, direcionadas a ele pura e simplesmente pelo fato de ser judeu. O Flores Arduino aplicava torturas físicas calculadas para quebrar a humanidade do recruta. Ele obrigava o Katz a mergulhar as mãos desprotegidas em poças de água congelante. Nossa, nas Ilhas Malvinas, mergulhar as mãos na água? Congelante, causando dores indescritíveis. E mais perverso ainda, o subtenente pegava a ração de comida do Katz, que já era escassa, e jogava no lixo ou na lama. E obrigava o jovem a buscar e comer usando só a boca, de joelhos, como se fosse um animal. Tem um aspecto dessa tortura que revela uma crueldade psicológica muito específica. Havia um ritual de humilhação antes dos combates que é revoltante. O Flores Arduino reuniu o pelotão, colocava todo mundo em fila indiana e passava uma garrafa de uísque. Um momento raro de alívio para eles. Exatamente. Era um gesto minúsculo, mas oferecia um calor contra aquele frio cortante e o pavor da morte. Cada recruta dava um gole. Mas quando chegava na vez do Silvio Katz, o subtenente pulava a ele intencionalmente e, na frente de todo mundo, dizia com uma frieza brutal: "Você não vai beber, você será morto." Inacreditável. Ele negava o conforto e tentava exterminar qualquer faísca de esperança. Ele queria destruir a dignidade do subordinado. O testemunho do Katz revela que esse oficial sentia um prazer evidente ao vê-lo sofrer. Usava termos ofensivos constantemente, insultos raciais, reiterava estereótipos infundados de que judeus seriam covardes. E para entender a origem disso, temos que olhar para a cultura das Forças Armadas Argentinas da época. Esse antissemitismo não foi inventado no avião. Já vinha do continente, certo? Com certeza, era uma estrutura existente nos quartéis, tinha um histórico longo de discriminação, onde a doutrinação militar se misturava com o nacionalismo de extrema-direita. Os recrutas de origem judaica das classes de 62 e 63 já sofriam rotineiramente com o que eles chamavam de bailes. E esses bailes não tinham nada a ver com festa ou disciplina. Pelo que as fontes relatam, eram sessões de tortura física e psicológica disfarçadas de treinamento. Exatamente. Imagina acordar esses soldados às 2 da madrugada, obrigá-los a sair no frio do inverno só de roupas íntimas, forçá-los a rastejar quilômetros na lama gelada ou sobre pedras pontiagudas. Tem registro de castigos onde eles eram forçados a aplaudir, segurando cactos com as mãos nuas. Meu Deus, segurar cactos! Sim. Era um sadismo chancelado pelo sistema. Suboficiais recebiam a tarefa implícita de quebrar o espírito dos recrutas judeus muito antes de qualquer declaração de guerra. Diante de tanta crueldade contínua, me surgiu uma dúvida enorme. Os ataques reais começaram massivamente no dia 1º de maio de 1982. A partir desse momento, a ameaça de morte vinha de aviões, explosões, artilharia pesada britânica. A lógica de sobrevivência sugere que a tensão de um bombardeio forçaria a tropa a se unir. Todo mundo no mesmo barco afundando. Exato. Mas os oficiais argentinos pareceram usar o caos desses ataques como uma licença para intensificar os maus-tratos. Por que o fogo inimigo não fez com que eles percebessem que precisavam uns dos outros? O instinto de guerra não apagou esse ódio interno. Essa é a grande tragédia ideológica e o centro dessa irracionalidade. Para muitos do alto comando, formados em academias com influências simpatizantes do nazismo que encontraram refúgio na América do Sul, a identidade judaica era uma afronta à identidade nacional. Eles não consideravam os judeus como verdadeiros argentinos. A judaica desqualificava a pessoa como cidadão pleno. Então, o antissemitismo era tão forte que cegava qualquer racionalidade estratégica. Sob as bombas, a gente entra num terreno assustador de apagamento e humilhação explícita. Não bastava torturar o corpo, era vital anular a existência do judeu como parte da nação. E esse apagamento criava um risco de morte gravíssimo.
O diário do soldado Sigrid Kogan ilustra perfeitamente essa barreira de terror. O Kogan era do Regimento 1 de Infantaria. Quando a unidade ainda estava na fase de mobilização, em Palermo, os oficiais começaram a selecionar quem embarcaria para o fronte. E foi lá que a humilhação pública começou. Exatamente. Em vez de chamar o Kogan pelo nome verdadeiro, obrigaram ele a assumir compulsoriamente a identidade de um soldado ausente. Eles disseram, quando eu disser o nome Fernandes, você diz presente. O Sigrid Kogan foi forçado a apagar o próprio sobrenome, a sua herança, para ter a permissão de arriscar a vida pelo país. O impacto psicológico disso teve consequências físicas perigosas durante a guerra. O Kogan registrou que, no auge dos bombardeios, ele chegou a sofrer crises de dor aguda e passava muito mal. Qualquer soldado ali buscaria enfermaria. Naturalmente. Mas ele não. Ele preferia ficar escondido, sofrendo calado dentro da trincheira. Ele evitava contato com a estrutura médica militar a todo custo. A lógica dele era terrível. A dor física ou até o risco de uma infecção era preferível à dor de ouvir agressões verbais antissemitas e sofrer represálias dos médicos e oficiais. É assustador. E a recusa em aceitá-los como soldados era tão forte que a gente encontra situações bizarras, como a do Marcelo Ed. Ele estava fardado, pronto para embarcar, e o chefe da unidade barra ele na frente de todo o contingente. Afirmou categoricamente que o Ed não partiria por ser judeu. Tratado como indigno de lutar pela pátria. Pois é, mas a resiliência dele falou mais alto. O Ed viu que um colega estava paralisado de pavor de ir para o fronte. Então, ele silenciosamente trocou de lugar e identificação com esse colega e cruzou o mar. Uma coragem imensa. E a firmeza do Marcelo Ed culmina num dos episódios mais surreais da pesquisa do professor Feingold. No dia 6 de junho, já na linha de frente no Cerro das Irmãs, sob fogo intermitente, o Ed cruza com um primeiro-tenente. E o recruta descreveu esse tenente como uma cópia fiel de Adolf Hitler. E não era só força de expressão. Não, o oficial adotava deliberadamente o estilo de roupas, penteava o cabelo de forma idêntica ao do ditador, usando gel para marcar risca, e quando ele percebe a presença do Ed e identifica a origem dele, isola o soldado da tropa e diz: "Vou levar todos os soldados crioulos para a frente de batalha, mas jamais levarei um judeu." A audácia do Ed nesse momento é um destaque absurdo. É um jovem recruta no meio de uma guerra, lidando com um superior que mimetiza um genocida. Em vez de abaixar a cabeça, ele usa a ironia. Ele retruca. Não há problema. Acontece que por aqui todos são valentes como o senhor. Uma resposta brilhante. Muito. Ele expôs o absurdo total. Ele estava lá de forma voluntária, tendo trocado de lugar para lutar, e o oficial preferia punir ele do que usar ele na defesa do território. A reação do tenente foi um surto de fúria, com ameaças de prisão. Mas a postura do Ed prova que eles não eram vítimas passivas. Eram indivíduos reivindicando o direito de pertencer ao país. O que nos leva à conclusão de que essas agressões não seguiam nenhuma lógica disciplinar. Era um preconceito irracional. E muitas vezes esse ódio gratuito se fundia ao fanatismo religioso, funcionando como uma arma de desgaste moral na zona de combate. Esse fica muito claro no relato do Adrian Hasse. É a anatomia do ódio oco. O Hasse estava no Monte Goldridge, um cenário dantesco, fumaça, bombardeios britânicos rasgando a terra. E no meio dessa tempestade de estilhaços, um subtenente chamado Frinkle chama o Hasse de lado e confessa do nada. Sabe de uma coisa? Eu odeio judeus. No meio das bombas. Sim. O Hasse, obviamente confuso pela falta de sentido do assunto naquele momento, pergunta o motivo. E a resposta do Frinkle é emblemática. Não sei, mas os odeio. Essa ausência de motivo expõe como o preconceito sistêmico opera. É um ódio que não exige justificativa racional. Ele funciona no automático, ativo, mesmo quando a vida do oficial que profere a ofensa está por um fio. E qualquer pretexto servia como combustível. Olha o que aconteceu com o soldado Sérgio Weinrush. Ele teve a sorte rara de receber um pacote da família. Uma encomenda com mantimentos básicos, roupas limpas. Isso imediatamente despertou a inveja do sargento dele. Mas uma inveja que tomou contornos antissemitas rápidos. Exato.
O sargento começou a insultá-lo de judeu maldito e inventou uma acusação de insubordinação. E a punição não foi fazer flexões. Ele tentou transferir o Weinrusch compulsoriamente para a primeira linha absoluta de fogo, usando a probabilidade de morte como uma execução disfarçada de ordem. Felizmente, um outro superior interveio e impediu que o Weinrusch fosse mandado para essa morte quase certa. Mas a intervenção teve um preço terrível. Um amigo do Weinrusch, o soldado Cláudio Alejandro Spin, tentou defender o colega dessa injustiça. E acabou espancado, não é? Brutalmente espancado como retaliação. E o que ocorreu depois com o Spin adiciona uma camada ainda mais perturbadora, que é o abuso calcado em dogmas religiosos. Um oficial resgatou aquele tropo medieval e perigoso de que os judeus mataram Jesus e obrigou o Spin a vestir uma túnica clerical e atuar como coroinha numa missa de campanha militar. Uma tentativa clara de constrangimento público. Sim, visando humilhar a fé do Spin e submetê-lo à força a um rito cristão, ofendendo a ele e ao próprio sacramento. Mas a capacidade mental do Spin é admirável. Ele vestiu a túnica, ajudou sob coação, mas ao terminar, declarou com muita serenidade: "O único que fiz foi ajudar um padre, mas continuarei sendo judeu." Ele não permitiu que quebrassem a essência dele. Muito parecido com a postura do Pablo Macharovsky. O caso dele também é muito forte. Muito. O Macharovsky participou ativamente dos confrontos. Ele lutou na bateria antiaérea, defendeu a posição até ser gravemente ferido em combate. E ali, deitado, sangrando, um suboficial se aproxima e solta o comentário de que era muito estranho ver um judeu ali lutando. A audácia de dizer isso para um soldado ferido. Pois é, e o Macharovsky entrega a resposta definitiva para toda essa guerra interna. Sou argentino e nada tem a ver minha condição de judeu ou não. Essa contundência ganha tons muito sombrios quando a gente chega no desfecho dessa história. No dia 14 de junho de 1982, a guerra termina com a rendição argentina. Teoricamente, seria o momento do alívio. Sobreviveram aos britânicos, ao frio inumano e ao sadismo de seus comandantes. Mas o retorno foi um pesadelo à parte. Um choque duplo. Eles não encontraram acolhimento, encontraram uma onda de silêncio e rejeição profunda em casa. E aqui adentramos no aspecto que talvez gere mais indignação: o abandono por parte da própria comunidade. O descaso das Forças Armadas em esconder os veteranos já era trágico, mas o golpe final veio das suas raízes. Ao chegarem em Buenos Aires, as principais organizações representativas da comunidade judaica argentina, como a DAIA e a AMIA, simplesmente fecharam os olhos para eles e para os traumas que traziam. Gente, a DAIA, que é a Delegação de Associações Israelitas Argentinas, e a AMIA, a Associação Mutual, optaram por um distanciamento frio. Seja por medo da ditadura que ainda agonizava ou por incapacidade de lidar com o tema. Viraram as costas. Esses ex-combatentes tentavam retomar os estudos, buscar empregos e não tinham rede de apoio. Eram marginalizados e muitas vezes tratados como desequilibrados, loucos, pelos próprios pares da comunidade. A negligência aprofundou as feridas invisíveis que os tiros não tinham alcançado. E esse abandono total pavimentou o caminho para a estatística mais devastadora que temos. É um dado muito grave. Entre o fim do conflito, em 1982, e o ano de 2012, o número de suicídios registrados entre os ex-combatentes argentinos superou de forma alarmante o número de soldados mortos em ação durante a própria guerra nas ilhas. É uma estatística que tira o fôlego. Sim. A falta de amparo, o estresse pós-traumático de lutar em duas frentes contra os britânicos fora e contra os torturadores dentro, produziu um rastro de mortes contínuas, em silêncio por décadas. Isso nos obriga a reconhecer que, para muitos desses homens, a guerra não acabou no inverno de 82. Só mudou de endereço. E a jornada por reparação histórica foi exaustiva. Foi só depois de quase 30 anos de ostracismo que o muro de silêncio começou a trincar, muito graças ao trabalho do jornalista Hernan Dobre, que compilou essas histórias para o 30º aniversário da guerra.
E os próprios veteranos sobreviventes homens como Katz, Spin e Weinhorst decidiram não ser mais invisíveis, não é? Exatamente. Em 2011, 3 décadas depois de sofrerem no gelo, eles precisaram bater nas portas da DAIA para praticamente exigir que o sofrimento deles fosse validado. Eles cobraram a reparação moral. E, finalmente, em abril de 2012, ocorreu o primeiro ato oficial onde a comunidade reconheceu publicamente as atrocidades que eles sofreram e a bravura que demonstraram. Para encerrarmos nossa reflexão hoje, convém retornarmos à nossa premissa inicial. A história ensinada nas escolas frequentemente foca nos territórios em disputa, nas declarações de chefes de Estado, nas bandeiras, mas a verdadeira história, aquela que fere fundo e não cicatriza, costuma ocorrer nas trincheiras ocultas do comportamento humano, aquele lugar onde a sanidade e a dignidade são atacadas justamente pelos responsáveis por protegê-las. Fica o convite para questionarmos, ao olhar para conflitos do passado e do presente, quantas outras guerras internas foram propositalmente abafadas pelas narrativas oficiais de heroísmo nacional? Fica aí o questionamento vital. E para quem deseja mergulhar a fundo nessa reflexão e nesses registros que não deixaram o passado sumir, o material analisado pelo professor Feingold se baseia numa bibliografia essencial. A gente recomenda muito a leitura das obras e investigações de Alonso Pinheiro, Graciela Bendor, do próprio Hernan Dobre, Gabriela Lotterstein e Daniel Livovich. É um arcabouço indispensável para compreender os porquês de tanta crueldade. Muito obrigado por haver estado conosco. Se você gostou, não esqueça de se inscrever gratuitamente no canal e desde já convidamos vocês a acompanhar o próximo episódio.